Olá! Dentro do workshop de metodologias ativas, eu vou falar sobre aprendizagem baseada em projetos no desenvolvimento de competências na educação 4.0. Eu me chamo Aline de Campos, eu sou doutoranda em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Informação também pela URGS e sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo. Atualmente eu sou sócia fundadora da Gets Done, Soluções Educacionais, e também atuo como consultora educacional na DB Server em Porto Alegre. Já atuei como professora de graduação e especialização, como coordenadora de projetos e orientadora de trabalho de conclusão, e venho pesquisando informática na educação desde 2003. Ao longo desses anos, o que mais tem me despertado interesse são as metodologias ativas, especialmente a aprendizagem baseada em projetos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Você já ouviu falar na sigla VUCA? São 4 letras que determinam 4 palavras que classificam um pouco do que a gente está vivendo hoje em dia. A gente tem um contexto muito volátil, com uma grande dificuldade de prever cenários devido a essa grande agilidade das mudanças. Então, a nossa capacidade de adaptação e buscar elementos norteadores é muito mais importante do que prever um caminho estruturado e pragmático. Nesse mesmo sentido, a gente tem muita incerteza. As soluções para os problemas atuais não necessariamente vão servir para os problemas futuros. Então, fazer previsões sempre baseadas em coisas que passaram não é mais uma garantia. A gente tem que ter uma possibilidade de predizer algumas situações. Outra questão é que nós estamos num mundo muito complexo. A alta conectividade e as atividades que a gente faz no âmbito muito global, elas trazem um número de variáveis enorme. E não se pode verificar mais as ações de formas isoladas, sem pensar nessas consequências como um sistema complexo. Outra questão é justamente a ambiguidade de tudo isso. A gente tem muitas interpretações para um mesmo contexto. Então, muitas possíveis respostas para uma única questão. É cada vez mais complexo entender a natureza de um problema. É só a gente pensar o que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Tudo isso, quem poderia prever, não é? Desde o início desse século, alguns pesquisadores têm chamado o que a gente está vivendo de quarta revolução industrial. Por quê? Vamos dar uma olhada na questão dessa evolução das chamadas revoluções industriais ao longo dos anos. Então, lá no século XVIII, o que a gente tinha era um processo muito focado em mecanização. Se trabalhava muito com energia hidráulica e energia a vapor, e o trabalho passou de artesanal para mecânico. Se aumentou a população e se aumentou, obviamente, a urbanização também. Depois disso, a gente tem, então, o surgimento da eletricidade, dos motores de combustão e o processo de linhas de montagem. Então, a produção foi o foco, isso no século XIX. A gente aumentou o consumo e o desenvolvimento econômico por consequência. O que a gente ainda vive é um processo de digitalização, que é esse resquício do século XX. As tecnologias digitais emergiram, outros tipos de energias e materiais, e a globalização e a comunicação se ampliaram de uma forma muito grande. Então, nós temos a quarta revolução industrial, que é o que a gente estaria vivendo agora, que é um processo muito focado em dados, processamento de alto impacto e inteligência artificial. Trabalhar com uma convergência tecnológica que acaba estimulando novos hábitos de consumo e de trabalho. Mas, como que fica a educação nesse contexto como um todo? Será que ela evoluiu nesse mesmo ritmo? Será que ela está evoluindo nesse mesmo ritmo? Se a gente fizer um paralelo, uma timeline também da educação, nós vamos ter uma educação antes da Revolução Industrial muito focada na memorização e na reprodução, isso num processo super elitizado, onde apenas parte da população tinha acesso, e o foco era no professor, o aluno sendo submisso. A partir de então, a gente vai ter maior acesso à educação. A educação vai ser massificada de alguma forma. Porém, a partir disso, ela se torna um pouco repetitiva. Embora popularizada, ela ainda é muito focada no ensino e na sala de aula. O que a gente tem, o que a gente vive hoje ainda,
É um processo um pouco mais participativo, onde a gente busca ter o foco no aluno, busca estimular a criatividade, fazer processos de ensino híbrido, dentro de um processo que o aluno possa consumir, mas também possa produzir. Esse é o nosso esforço nos últimos anos. Nas últimas décadas, tem falado muito sobre metodologias ativas. Esse tem sido o foco, embora a gente saiba que existam muitas dificuldades ainda de conseguir efetivamente desenvolver esses processos. Mas o que nos espera dentro de um processo de educação 4.0? A questão é a gente justamente trabalhar num processo de produção de inovação, trabalhar num processo em rede, efetivamente trabalhando com metodologias ativas, focado muito mais em aprendizagem do que efetivamente em ensino e focado na experiência, onde o aluno vai ser o centro de todas as nossas atividades, onde a gente vai trabalhar com experiências de aprendizagem. Quais são, então, as competências para a educação 4.0? Em janeiro de 2020, o Fórum Econômico Mundial fez o seu congresso e eles estabeleceram alguns direcionamentos, juntamente com diversos pesquisadores da área de educação, buscando desenvolver o que seriam essas competências relevantes para uma educação 4.0 alinhada à quarta revolução industrial que a gente está vivendo. Então, a primeira questão é pensar de uma forma global, pensar em cidadania global. É construir conhecimentos amplos sobre o mundo, independente de onde você estiver. Pensar nessas questões como sustentabilidade e também atuar ativamente em comunidades globais. Conseguir ter um âmbito muito maior das suas ações do que num processo local. Outra questão importante é educar, é trabalhar numa experiência de aprendizagem que possa focar em inovação e criatividade, e não apenas em reprodução de conceitos já pré-estabelecidos. Promover, então, habilidades para inovação, incluindo que as pessoas consigam ter um pensamento complexo, consigam resolver problemas, ter um raciocínio analítico e principalmente crítico, e também trabalhar em cima de processos criativos. Outra questão importante é preparar essas pessoas para trabalhar com as tecnologias. As tecnologias, elas já fazem parte da nossa vida e não faz sentido a gente não as utilizar para questões educacionais. Então, dentro desse processo, a gente trabalhar no desenvolvimento de competências digitais que podem ser fundamentos de programação, não necessariamente saber programar, mas saber ter um raciocínio lógico, saber questões de pensamento computacional. Aprender a desenvolver uma responsabilidade e segurança digital para saber o uso correto das tecnologias e as suas potencialidades dentro de um conceito ético e do conceito que faça proveito desse potencial. E, por fim, uma questão de trabalho socioemocional, não focado apenas em competências técnicas ou competências gerenciais, mas também em competências humanas, onde a pessoa possa desenvolver competências de comunicação interpessoal, trabalho de negociação, emergir lideranças, trabalhar num processo cooperativo de empatia e também ter um processo de consciência social. E aí, por que eu trago a aprendizagem baseada em projetos aqui como um processo que acredito que pode despertar todas essas competências que a gente acabou de verificar? A aprendizagem baseada em projetos, embora ela tenha sido muito falada nos últimos 20 anos, ela já existe há muito tempo. Ela vem da pedagogia de projetos de muitos anos atrás. A questão é que agora a gente tem recursos e tem conhecimento que pode nos proporcionar um embasamento para trabalhar de uma forma focada nessas competências que precisam ser desenvolvidas para esse futuro que já está chegando. A gente pode trabalhar com projetos realistas, que são baseados em uma questão norteadora ou mais questões norteadoras. As tarefas, em geral, elas são altamente motivadoras porque elas envolvem o aluno dentro de um processo de objetivos pré-estabelecidos que
vão ao encontro dos anseios daquele aluno e também ajudam a ensinar o aluno a trabalhar num contexto cooperativo. Embora a gente possa fazer aprendizagem baseada em projetos num contexto individualizado, a experiência é muito mais rica quando a gente está em contextos de grupo. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela tem 8 elementos-chave. Eu vou trazer cada um deles aqui para a gente conseguir analisar junto como que esses elementos-chaves da aprendizagem baseada em projetos podem se encaixar com essas competências que nós temos que desenvolver para essa educação 4.0. E como que a gente pode começar a conhecer melhor a aprendizagem baseada em projetos para aplicar na nossa prática docente. Então, a primeira questão importante dentro da aprendizagem baseada em projetos é o estabelecimento de conceitos-chave. A gente tem que, sim, trabalhar alguns conceitos que são mais teóricos ou que são mais técnicos para desenvolver algumas habilidades que vão trazer sucesso a essa experiência. E trabalhar com o desenvolvimento do pensamento crítico, da colaboração e a autogestão. Aqui a gente já tem vários dos elementos que foram trazidos ali pela questão das competências para a educação 4.0. Nesse processo, é importante que todos estejam alinhados dentro de um entendimento de como a prática vai funcionar. Então, muitas vezes é relevante a gente, enquanto professor, fazer um processo de explicação de que essa prática depende muito da participação efetiva e protagonista de todos os alunos, todos eles. A gente trabalha, em geral, com questões norteadoras, questões significativas. E o que a gente vai considerar uma questão significativa? Algo que, de fato, o aluno consiga interpretar que tem uma assertividade na sua realidade. Então, buscar problemas desafiadores que possam ser no âmbito global e que ele consiga enxergar a necessidade disso, ou até mesmo no âmbito local, mas desde que ele entenda que aquilo está de acordo com os princípios dele, com os valores dele. E também que estejam, obviamente, de acordo com o processo didático, com o processo do que você tem que desenvolver enquanto unidade curricular. E isso talvez seja o maior desafio de nós professores. É como a gente fazer com que esse processo tenha uma liberdade criativa por parte dos alunos, que eles possam problematizar, ou seja, eles possam levantar qual o problema que eles querem tentar desenvolver, uma solução, sem que desvie completamente do que nós precisamos desenvolver enquanto experiência de aprendizagem. E isso pode ser muito legal porque também nos desafia enquanto professores. A gente buscar essas conexões para que elas façam sentido e que o aluno aprenda pela experiência dentro de algo significativo e que ele enxerga até como maior, é um desafio para os professores, mas é muito satisfatório quando a gente consegue também. Outra questão é a gente dar suporte a consultas. Isso faz com que a gente instigue o aluno a buscar pelas informações necessárias, mas não apenas buscar essas informações, que ele possa ter um pensamento analítico e crítico de fazer uma curadoria nessas informações, que ele possa consultar os docentes, consultar especialistas, consultar professores, mas que ele também possa ter um senso crítico de avaliar se aquele conteúdo é relevante ou não, qual é a fonte daquilo, e nisso a gente desenvolve diversas competências que são muito importantes nos dias de hoje. A gente sabe, né, a quantidade de fake news que tanto se fala por aí. Então imagina como a gente pode despertar essa curiosidade do aluno e buscar uma informação, mas para além de buscar a informação, ele conseguir avaliar se aquela informação está correta, se aquela informação realmente resolve e dá conta do que ele precisa. Então, esse suporte a consultas pode ser dos especialistas, dos professores, da internet, da televisão, de qualquer suporte que tenha essa informação. Outra questão muito relevante é que tudo tenha uma autenticidade, que não seja algo forçado, que tenha a ver com o contexto do mundo real, que eles consigam enxergar aquilo como algo potencialmente aplicável
talvez não no contexto efetivo de agora, mas num contexto futuro, e que os impactos possam ser condizentes com os interesses dos envolvidos. Então, muitas vezes a gente pode associar a aprendizagem baseada em projetos e o projeto que está sendo desenvolvido com diversos interesses dos alunos. Interesses relacionados a gostos pessoais, interesses relacionados a questões profissionais, o que eles querem fazer da vida, e outras questões também relacionadas a entretenimento, a coisas que eles gostam. Isso faz com que haja uma certa conexão entre esses integrantes da equipe e que eles consigam pensar nesse projeto para além do momento em que eles estão na sala de aula fazendo o projeto. Isso começa a fazer parte do dia a dia deles. Outro processo muito importante é que os alunos, os estudantes, eles têm participação ativa, eles têm voz, escolha e eles tomam decisões a respeito do projeto, desde o que eles vão criar até de que forma irão criar. É importante aqui ressaltar que isso não quer dizer que eles podem fazer o que eles quiserem sem nenhum critério. É nosso papel, enquanto orientadores desse processo, conduzir da melhor forma para que as coisas estejam alinhadas com o objetivo pedagógico da unidade curricular. Então, é importante saber exercitar um processo de negociação, fazer com que eles argumentem o porquê que eles querem determinada decisão, que eles tragam informações para certificar que aquela decisão é a melhor, e assim a gente vai preparando eles para um processo que a gente faz todos os dias na vida adulta, e no nosso dia a dia de trabalho, que é justamente esse processo de argumentação e tomada de decisão. Outra questão importante é que esse processo ele deve ser permeado o tempo inteiro por crítica e revisão. Então, não adianta a gente dizer para os alunos fazerem um projeto e pedir para eles entregarem esse projeto, sei lá, daqui a 3 meses, sem nenhum processo de análise crítica em ciclos, sem nenhum feedback durante esse processo. Então, a ideia é que hajam sempre ciclos de revisão e essa revisão não seja só por parte do professor para os alunos. Vamos lembrar que dentro da aprendizagem baseada em projetos e da maioria das metodologias ativas, a gente trabalha num processo muito mais horizontal. Então, é um processo do feedback do professor enquanto orientador do processo para a equipe que está trabalhando nisso, é um processo de feedback entre os integrantes da equipe e também, muitas vezes, um feedback externo. Então, é muito legal fazer processos onde eles possam conversar com pessoas externas àquele âmbito da sala de aula, conversar com especialistas na área do projeto que eles estão fazendo, também apresentar esse projeto, o andamento desse projeto em determinadas etapas, para receber um feedback e já trabalhar em cima disso. Isso faz com que eles consigam desenvolver uma visão crítica, mas também saibam receber a visão crítica por parte dos outros, o que é extremamente relevante para que a gente vá aprofundando os nossos conceitos e vá desconstruindo algumas coisas que já vêm sendo construídas há muito tempo e que não combinam mais com o que a gente tem hoje em dia, e principalmente com o que a gente vai ter nessa necessidade de revolução industrial 4.0 e do que a gente deseja na educação 4.0. E também um processo bem reflexivo, onde o aluno reflita sobre a aprendizagem, sobre o aprendizado dele, sobre a efetividade das atividades que ele está fazendo e a qualidade, que ele seja crítico com o seu próprio trabalho, com o trabalho dos outros. E que ele consiga também verificar os obstáculos que foram enfrentados, os erros que foram cometidos, como que aquilo foi superado, sem que o erro ou os problemas se tornem algo punitivo. Então, focado muito mais na experiência do que em atingir um objetivo especificamente. Isso faz com que a gente possa desenvolver melhor a criatividade, porque à medida que você tem uma liberdade para experimentar algumas coisas, para testar algumas coisas e ver o resultado daquilo, a gente
consegue desenvolver uma criatividade muito maior do que ficar engessado dentro de processos muito bem estruturados, que podem ser seguros, mas que não levam a um processo de inovação, que é aquilo que a gente estava falando lá do início, de uma das necessidades dessa revolução industrial 4.0. E também, de preferência, que o produto final desenvolvido pela aprendizagem baseada em projetos seja um produto público, ou seja, que eles possam disponibilizar para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas avaliem, utilizem, para que elas possam buscar esse produto e reestruturar esse produto, muitas vezes, e que eles possam ser apresentados para além daquele âmbito da sala de aula. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque é um trabalho que vai ao encontro daquela questão de pensar de maneira global, de ter uma atuação de uma forma mais ampla, da gente ser ativo em relação à comunidade global, e também por um senso de reconhecimento. Muitas vezes os alunos se sentem muito reconhecidos quando eles conseguem verificar que aquele projeto foi para além da sala de aula, né? Então é bem interessante como isso tem um impacto também nas questões socioemocionais dos alunos. Então, o que nós podemos fazer, né, efetivamente? A minha dica, com certeza, é utilizar a aprendizagem baseada em projetos nas suas experiências de aprendizagem, em qualquer âmbito que você tiver. A minha maior experiência é aplicando a aprendizagem baseada em projetos no ensino superior, especificamente mais em cursos de tecnologia. E passei 7 anos aplicando essa metodologia em uma unidade curricular chamada Projeto de Desenvolvimento, e nós tivemos 103 projetos ao longo desses anos. E muitos projetos se tornaram relevantes, se tornaram questões que não necessariamente foram relevantes em termos financeiros ou em termos de sucesso, mas foram relevantes na formação dos alunos. Então, o feedback que eu tive muitas vezes foi de que foi um exercício para uma experiência profissional, que foi um exercício de desenvolvimento de competências humanas, porque a pessoa não estava acostumada a trabalhar com outras em equipe. Então, dentro desse processo, percebi que muitas das questões de competências que vão ser requeridas para esse novo contexto que a gente está enfrentando já e vai enfrentar cada vez mais, elas podem ser desenvolvidas com essa metodologia. E nós precisamos, enquanto professores e enquanto alunos, mudarmos algumas posturas. É importante que os professores, que a gente, né, professor, saiba como fazer o planejamento de uma unidade curricular, de uma disciplina ou de uma experiência de aprendizagem com o uso de aprendizagem baseada em projetos. Que a gente entenda esses preceitos da aprendizagem baseada em projetos e consiga adaptar a nossa prática docente, mesclando esse projeto como o foco junto com outros recursos. A gente não precisa, obviamente, usar só aprendizagem baseada em projetos, mas pode ser um fio condutor daquela unidade curricular. A condução do processo e a reflexão dos resultados é muito importante. Dá um pouquinho mais de trabalho fazer esse acompanhamento, mas é um processo muito mais desafiador e, em contrapartida, os resultados nos dão muito mais prazer, porque a gente consegue analisar e acompanhar a evolução desses alunos. O nosso papel se torna muito mais um mediador e orientador do que o professor que detém todo o conhecimento. Então, isso é uma mudança de postura que já vem sendo estimulada ao longo de muitos anos pelas metodologias ativas, mas que a gente reconhece, né, enquanto professor, que ainda é muito difícil, porque a gente tem que saber justamente dosar esse papel de mediador e de orientador, sem dar resposta logo pronta, sem exigir que o aluno faça todo o trabalho.
Então, isso ainda é um pouco complicado para a gente, mas é um processo que nós temos que pensar junto de como melhorar cada vez mais. E analisar os problemas que vão ocorrer nesse processo, porque é uma mudança de postura que faz com que a gente se coloque num lugar de vulnerabilidade. Uma vez que a gente não detém o controle passo a passo de tudo que vai acontecer dentro de um período de uma aula ou dentro de um projeto, nós vamos encarar algumas questões que nós vamos ter que ter jogo de cintura para resolver. E isso é muito legal. Isso faz com que a gente se coloque numa posição de vulnerável para aprender muito mais dentro desse processo. Os alunos, eles vão ter que entender também que existe uma mudança de paradigma na aprendizagem. Eles vão sair de um processo mais passivo de sentar e assistir uma aula para um processo onde eles necessariamente precisam executar, ser ativos, para que o processo todo funcione. Então, eles precisam ter um entendimento e reflexão sobre esse processo para que eles entendam que isso é uma prática de aprendizagem também. Ao longo desses anos, muitas vezes, alguns alunos reclamavam, achavam que era melhor uma aula expositiva. Por quê? Porque isso vem de um contexto de muitos anos, onde o aluno só entende que uma aula é válida se ela for uma aula completamente oferecida pelo professor, e não uma aula necessariamente estimulada pelo professor, onde ele vai ter uma experiência de aprendizagem e ele vai aprender durante todo aquele processo. Então, esse entendimento também é necessário por parte do aluno. Ele vai ter mais autonomia nas escolhas e isso traz maior responsabilidade no processo. Nem todos querem ou estão prontos para isso. Então, o nosso papel como professores é também começar a estimular. Por quê? Justamente isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando ali sobre as competências da educação 4.0. A gente precisa estimular que eles possam resolver problemas que a gente nem sabe quais vão ser ainda, né? A gente está num momento super inédito de uma pandemia, onde nós estamos tendo que reestruturar todo o nosso processo de experiências, de construção de experiências de aprendizagem, usando as aulas online, usando processos remotos, sem necessariamente conseguir acompanhar de perto essas ações dos alunos, muito focado em usar processos tecnológicos, mas o quanto a gente está pensando nas competências que estão sendo desenvolvidas, para além de uma aula dada ou de um conteúdo que eu tenho que vencer. Então, o que eu convido é que a gente continue pensando juntos. Não existe uma resposta certa, não existe uma receita de bolo, mas o que eu acredito e quero compartilhar com vocês é que a aprendizagem baseada em projetos é um caminho que a gente pode seguir. E, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, recomendo esses 3 livros: o Aprendizagem Baseada em Projetos, do Bender, o do Buck Institute for Education, que é muito bom também, e Metodologias Ativas para Educação Inovadora, que daí trabalha de uma forma geral diversas metodologias ativas. São 3 bons livros para começar a estudar aprendizagem baseada em projetos. Eu convido vocês também que sigam as minhas postagens do Medium. Eu tenho feito várias postagens sobre aprendizagem baseada em projetos, e também quem quiser conhecer as 2 empresas nas quais eu atuo. A DB Server atua num processo de assessoria de tecnologia da informação. A gente oferece cursos e formações na área de tecnologia, e a Gets Done a gente oferece soluções educacionais. Então, quer saber mais sobre aprendizagem baseada em projetos, sobre gamificação, sobre metodologias ativas, pode entrar em contato comigo e a gente troca umas ideias. Muito obrigada pela atenção, continuem aproveitando o CENID e até mais.